Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom, a princípio eu tenho um roteiro pronto, né? Então vamos ver se eu consigo seguir o roteiro da apresentação, né? Para fazer a live aí, né? Eu tenho um roteiro aqui na minha cabeça aqui do que eu vou falar para vocês, porque como eu tenho pouco tempo, né? Agora é domingo de manhã, aí eu vou tentar seguir o roteiro e o ideal é para quem é inscrito. Se você não é inscrito, é difícil que você pegue. Então, eu vou pensar numa live como se você já me conhecesse, entendeu? Se você não me conhece, daí fica difícil, tá? Porque senão a gente perde muito tempo. Então eu vou pensar como se a gente já se conhecesse, né? Bom dia, tudo bem? Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo para você do porquê que eu disse isso, que você tem que ser inscrito. Eu vou dar um exemplo. Eu já fiz essas explicações, mas vou fazer de novo. Por exemplo, assim, qual o teu signo? Ascendente. Então, viu? A gente sabe já, entendeu? Então, quando a gente tem um assunto que a gente sabe, a gente pega do meio para frente, sabe? Então, qualquer assunto que a gente vai bater aqui na internet, a gente tá do meio para frente. Não existe nada para ser reiniciado, entendeu? Não existe um assunto para nós iniciarmos. Tudo que nós formos falar, nós já temos metade pronto. Tipo assim, a gente vai pegar do meio para frente. Por exemplo, política. Por exemplo, saúde, economia. Sabe, qualquer coisa que a gente for falar, a gente está da metade para frente. Entendeu? O meu assunto não. O meu assunto ele é novo. A gente tem que reiniciar um entendimento. É o início. Então, você nunca ouviu falar do que eu vou falar. Entendeu? Aí eu tenho que te explicar, porque senão fica difícil a nossa interação, sacou? Por exemplo, assim, você conhece. Deixa eu dar um exemplo para você assim. Você já viu falar em. Você já viu falar em iluminismo? Aí, viu? Você já sabe, já tem um pouco de informação sobre isso. Você já viu falar sobre a Sociedade dos Poetas Mortos? Então, você já conhece, você já viu falar. Em algum momento da tua vida você já viu falar. Entendeu? Bom dia, amigo. Bom dia, Pepe Moreno. Tudo bem? Pepe Moreno. Tudo bem? Então tá. Então, a explicação que eu tenho para te dar é o seguinte: eu vou iniciar um assunto. Por isso que é difícil. E daí você não vai entender. E aí todos os outros assuntos a gente pega do meio para frente. Então você já tem um pouco de conhecimento. Então vamos lá? Vamos lá então. Perfeito. Isso aqui é um violão, né? Isso é um violão, né? Então, o que acontece? O homem criou esse violão, o ser humano. Entendeu? Isso aqui é um violão, né? Quem criou esse violão? O homem. Entendeu? Você não acha que é uma coisa muito difícil para se criar para a atual época que nós estamos? Você não acha que se o homem consegue criar um instrumento desse com tanta perfeição, você não acha muito avanço para o homem? Para uma sociedade decadente como a gente está, isso aqui é muita evolução. Entendeu? Você está me entendendo? Então, assim, você não acha que o homem criou isso? Ele criou o violão. Dá uma olhada nesse equipamento. Dá uma olhada nas organizações das casas aqui. As trastes, as notas, todo o entendimento sobre música. Você não acha que o homem
estaria super evoluído se o conhecimento do violão, para quem criou isso, fosse paralelo à política? Para quem criou isso, para uma sociedade que criou esse instrumento com tanta perfeição e graça, nós não poderíamos estar passando tanto de problemas em outras áreas. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, a gente tem um instrumento aqui, que é o violão, por exemplo, que é algo, que é uma coisa super difícil de que isso tenha sido criado pelo homem, entendeu? A ponto de se comparar a outros setores da nossa vida, entendeu? Porque se eu consigo criar isso, eu consigo criar aqui também muitas coisas boas. Então o desenvolvimento seria paralelo. Só que não. Eu vou tentar te explicar. Lembra quando Thomas Edison criou a lâmpada elétrica? Então, mas tinha que ter a energia. Então teve que ter duas coisas para que se unir, para que desse certo. Só a energia sem a lâmpada elétrica acaba que não fosse tão funcional. Tá. Então Thomas Edison criou a lâmpada e aí tinha a energia elétrica. Tá. Então, viu? Duas coisas que casaram-se em ideia de desenvolvimento. Então, se o homem criou um violão, nós já tínhamos que ter a solução do câncer. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Não existe como ter um aparato tão bem produzido, uma coisa tão linda assim, que faz o que faz, e a gente ficar sucumbindo a algumas situações de pobreza local ou territorial, coisas que não se desenrolam, coisas que não se desentendem. Então, quando o homem conseguiu criar isso, nós já tínhamos que ter a resposta de muitas coisas juntas, para quem conseguiu fazer isso. Está me entendendo? Qual que é o princípio da minha ideia? Aí você vai dizer assim, não, Inácio, o violão foi um desenvolvimento humano. E outras coisas não se desenvolveram, por exemplo. Mas não é essa a questão. Eu quero dizer que se o homem criou o violão, no mínimo, nós já tínhamos que estar, por exemplo, com a cura do câncer e da AIDS em dia. Equivalendo o processo evolutivo do violão. Então, por que coisas tão boas foram feitas, coisas tão difíceis? Porque o violão, tipo, imagina criar isso aqui, cara. Imagina quem teve a ideia disso. Pegar um pau, umas coisas, fazer um corte, enfiar umas cordas. Imagina você achar o tom Mi, Lá, Mi, Ré, Lá. Quem que inventou isso? Como assim? Mi, Lá, Ré, Sol. Como assim? Então, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer, eu quero te dizer o seguinte: se você fosse olhar para a sociedade hoje, ela está tão decadente e pobre que o violão não poderia existir se comparado com a inteligência do homem. Ou seja, não foi o homem que criou o violão. Beleza? Tá. Ok. Lembra que eu te disse que o conteúdo é estranho e eu vou dar umas explicações técnicas. Eu não sei quem você é e você não vai gostar de mim, não se preocupe. Você não vai gostar de mim. Não pense que você vai gostar de mim. Você não vai. Tá? Até porque você viu o conteúdo. Então, a partir dessa ideia que eu te passei e sentenciei ali, tipo, finalizei a informação que estava na minha cabeça, vamos em frente. Beleza? Ok? Então vamos lá. O que acontece? O título da live é Vocês Estão Quase Certos, né? O título da live aí. Só que eu esqueci de pôr no topo aí. Mas o título é assim: Vocês estão quase certos. Em tudo.
Aí eu vou dar umas explicações técnicas sobre o que eu posto, vou falar sobre aquelas coisas que eu posto, explicar um pouco mais, e aí você vai ter uma oportunidade nova de avaliar alguma coisa, tá? Vamos lá então. Não se preocupe, você não vai gostar de mim. Não tem problema, tá? Não é questão, não é gostar ou não gostar aqui. É uma coisa, é um estudo que eu trago em pauta e a gente vai vendo se funciona ou não a partir da ideia que eu tenho. Ok, vamos lá então. Perfeito. Vocês estão quase certos em tudo. Tudo que você tem na sua cabeça aí. Tudo que você tem aí na tua cabeça, você está quase certo. Por exemplo, Deus não existe? Você está quase certo. Está quase certo. Entendeu? Sacou? Pegou a vibe do pensamento? Deus não existe. Deus não existe. Você está quase certo. Quase. Quase certo. Aí do outro lado, Deus existe. Deus existe. Então, tá quase certo. Entendeu? Então, as duas informações que vocês têm, vocês estão quase certos. Mas como vocês estariam quase certos em duas informações opostas? Vamos supor, eu vou repetir. Deus não existe. Isso é mentira. É coisa de isso não existe. Então, você está quase certo. Você está quase certo quando você diz que Deus não existe. Mas vai aparecer os religiosos e vão falar assim, Deus existe, tem que crer. E não sei o que lá, e blá blá blá, e blá blá blá. Então, os religiosos estão quase certos. Olha, passa sal grosso no batente da porta, bota sal grosso em casa que você vai ver que a inveja não pega. Se você tem problemas com inveja de parentes, amigos, bota um sal grosso lá que te protege da inveja. Vocês estão quase certos.